Bom dia, irmãos. Engraçado, né? Pastor de adolescente, aquela coisa toda ali. Quem trabalha com adolescente sabe que é bem assim mesmo. É aquela coisa toda. Mas é um privilégio, meus irmãos, estar aqui nessa manhã. Mais uma vez, é uma igreja que a gente ama demais, né? A gente sente falta dos irmãos lá em Boa Viagem. Gente, nossa família também é missionária na Palavra da Vida e a gente está no meio de uma temporada de acampamento. Então, desculpem aí a voz meio falhando, mas é porque a semana foi intensa. 237 adolescentes tivemos essa semana e foi uma bênção. Mais de 60 pessoas professaram crer em Cristo Jesus e isso é uma bênção. Sabemos que é Deus quem faz a obra, mas como é bom poder ter a certeza de que o Senhor nos usa. A gente leu aqui a pergunta 86 e é muito interessante saber como a nossa esperança não se encontra nas coisas que a gente vê aqui. Como a certeza de que um dia estaremos com o Senhor é o que move o nosso ministério, é o que move as nossas vidas. E a minha oração é que a gente mantenha os olhos no Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem Apocalipse. Olha, parecia que tinha sido combinado essa pergunta. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 8 a 11. Apocalipse é um livro muito, assim, interessante, porque a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura muito sincrética. Então a gente olha para muitas perspectivas religiosas sem saber que, por vezes, a nossa compreensão ela pega emprestado outras perspectivas que às vezes a gente não sabe nem de onde vem, mas que povoam o nosso imaginário. Eu lembro quando eu era criança que as pessoas diziam assim, não, Apocalipse, tenho medo de Apocalipse. Ai, meu Deus, Apocalipse, já ficava, não, Apocalipse me dá medo, eu não quero ler não, nunca, tenho medo. E eu cresci com esse negócio, menino, tem um livro de terror na Bíblia. Eu ficava, isso aqui não dá para ler não, que se eu ler eu não vou conseguir dormir. E a gente cresce com essa perspectiva. Todo filme que você vai ver de tragédia, o termo é um filme pós-apocalíptico. Aí você fica, zumbi, você já pensa logo, zumbi, né, morto-vivo, um monte de coisa. E à medida que a gente vai crescendo e a gente vai entendendo a palavra de Deus, a gente vai conhecendo a palavra de Deus, na verdade, Apocalipse é o contrário. Apocalipse, na verdade, é o grande spoiler que Deus deu pra gente sobre o final da história. Sabe quando você tá vendo uma história que você fica meio angustiado, porque você não sabe o que vai acontecer no final, e no final tem um plot twist que dá tudo certo. Quando você vai assistir aquele filme de novo, você já não fica mais naquela tensão. Você fica tranquilo, porque você sabe que no final vai dar tudo certo. O meu filho ama spoiler. E a gente lê livros lá em casa e ele vai pro final do livro, e ele vê o final do livro, e ele lê o resto da história tranquilo. A gente estava lendo um livro que chama Saga Wingfeather. E aí é muito legal, só que tem algumas coisas bem tensas que acontecem no meio do livro e a gente fica, cara, como será que isso vai acontecer? E aí um dia, a gente lendo com ele, ele fala, não, tá tranquilo, no final vai ser isso, isso, isso. Ele foi pro fim do livro, ele leu o final e a tensão acabou. Apocalipse tem essa função, sabermos que no final nós já seremos vencedores em Cristo Jesus. Então não importa o que acontece no meio do caminho, no final nós vamos vencer. No final, a vitória está garantida não pelas nossas forças, não porque nós somos bons, mas porque Cristo já venceu. E pensando nisso, tem um teólogo, William Hendrickson, que fez um comentário de Apocalipse e o título é Mais que Vencedores. Porque quando a gente olha para Apocalipse, nós devemos extrair dali esperança. Porque um dia toda a nossa dor vai passar, toda a luta vai acabar, todo conflito vai cessar. Quando a gente chegar diante do Senhor, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro. Olha que maravilha. A gente vai lá para o final, Apocalipse 21 e 22, e a gente vê novos céus e nova terra. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então eu queria desafiá-los a ter isso em mente, enquanto a gente lê esse texto aqui. E queria que a gente pensasse nesse texto, nessa carta, uma das cartas às 7 igrejas, encaixando as angústias do nosso coração, as nossas preocupações, e que a gente pudesse confiar na verdade de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então leia comigo Apocalipse capítulo 2, dos versos 8 a 11. Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último,
o que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em dias de angústia nós podemos nos achegar ao Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós e descansarmos, Senhor, sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo dia de hoje, o dia do Senhor, onde teu povo se reúne para exaltar o teu nome, para adorar o Senhor, para louvar as tuas grandezas, Paizinho. Fala aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto aqui, ele faz parte de uma série de cartas que o Senhor Jesus, ele fala para o apóstolo João escrever a 7 igrejas. E essas cartas, elas seguem um padrão, onde o Senhor Jesus se apresenta, ele fala algumas questões naquela igreja e ele tem uma frasezinha que se repete, que é tenho, porém, contra ti. Então ele exalta algumas características da igreja, mas depois ele vai para a exortação. Ele fala, ó, vocês estão acertando nisso, nisso e nisso, mas vocês estão errando nisso, nisso e nisso. Vocês precisam voltar atrás. Vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês precisam analisar as suas obras. E isso se repete em 5 das 7 igrejas. Mas tem 2 igrejas que o Senhor Jesus não tem nada do que falar. É a igreja de Filadélfia e é esta igreja de Esmirna. E é interessante que nessas 2 igrejas, ao invés de a gente ter um tapinha nas costas, é isso aí, vamos lá, vocês são muito bons, há um alerta de que tempos difíceis virão. Veja, quando a gente olha para essa carta de Esmirna, Jesus ele se apresenta aqui como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. E se a gente começa a analisar essas introduções, como o Senhor se apresenta, ele aqui já começa a dar a tônica do que é que ele vai dizer para aquela igreja. E a gente vê nessa introdução alguns aspectos que nos ajudam a enfrentar as dificuldades. O primeiro deles é que a história não é sobre nós. O Senhor Jesus, ele fala que ele é o primeiro e o último. Isso nos traz a perspectiva de que todas as coisas que acontecem, elas não são conosco no centro. O centro do universo não sou eu. As coisas não acontecem para o meu bem ou para o meu mal. Eu não estou ali e todo mundo está numa conspiração cósmica contra mim. Não, meus irmãos, a história não é sobre nós. A história é a história da redenção. Cristo é o centro da história. E ele se apresenta de tal forma que, por vezes, quando nós estamos no meio do sofrimento, nós achamos que aquilo que está acontecendo conosco é a pior coisa do mundo, só nós sabemos que sofrimento é aquele, e que, por vezes, a gente começa a dizer que ninguém nos entende, e a gente se enfia no nosso sofrimento e fica lá, e o fundo do poço parece raso em comparação com o que nós estamos vivendo. Ter a certeza de que a história não é sobre nós nos faz confiar no Senhor. O autor aos Hebreus, ele fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece, que ele passou por todas as coisas, ele sofreu todas as coisas, e que nós podemos nos agarrar a ele, nós podemos entrar confiadamente no trono da graça por causa do que Cristo fez por nós. Então, quando ele fala para essa igreja, eu sou o primeiro e último, ele está trazendo uma perspectiva aqui de eu sou o centro da história. Dentro disso, como era essa cidade? Veja, a cidade de Esmirna era uma cidade próspera. Era uma cidade que tinha um poder financeiro muito bom. Eles tinham o favor de Roma. E uma cidade ter o favor de Roma naquela época era maravilhoso, porque eles desfrutavam de muitos privilégios. E, tendo o favor de Roma, existia uma certa liberdade religiosa ali também, sobretudo para os judeus. Mas quando o evangelho começa a crescer e o evangelho começa a pregar uma mudança de vida, uma vida que vai para além de si mesmo, isso começa a incomodar, inclusive os judeus.
Então a gente vê aqui que eles estão sofrendo uma perseguição que vem principalmente de uma inimizade religiosa. Mas que essa inimizade religiosa tem gerado frutos muito mais profundos, tem gerado prejuízos muito mais profundos, a ponto de irmãos aqui estarem sendo perseguidos fisicamente, deles estarem tendo que sair das suas casas, abandonarem suas famílias, abandonarem suas coisas para trás e sofrerem duras perseguições. Em momentos assim, é possível que o nosso coração esfrie em momentos de tristeza, mas essa igreja era uma igreja fiel. O Senhor Jesus, ele apresenta aquela igreja como uma igreja que está sendo fiel no meio do sofrimento, que está sendo fiel no meio da angústia. E dentro disso, algumas perguntas que nós fazemos, elas são muito interessantes. Por exemplo, se eles são fiéis, por que eles estão sofrendo? Isso é uma pergunta que permeia as Escrituras e a resposta não é fácil. A gente olha o livro de Jó e a gente vê que essa pergunta nos incomoda. Por que o justo sofre? A gente vai lá para o Salmo 73 e da última vez que eu pude estar aqui, eu expus esse salmo. É um salmista, um homem de Deus, um servo do Senhor, questionando por que o ímpio se dá bem enquanto eu sofro. Por que essas coisas não estão acontecendo com eles que são tão maus e estão acontecendo comigo, que sirvo o Senhor de inteireza de coração. Isso acontece. E principalmente quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando nós esquecemos que a nossa pátria não é aqui, quando nós esquecemos que a grande alegria ela não vai ser encontrada nesse mundo, nós temos a tendência de fazer essas perguntas. Nós temos tendência de achar o sofrimento muito grande. Então o Senhor Jesus ele vem, porque a despeito da nossa fraqueza, a despeito de nosso coração vacilante, o Senhor é o Deus de toda a graça. E ele vem até nós, ele nos conforta, e ele está fazendo aqui com essa igreja. E ele fala para eles, eu sou o primeiro e o último. Mas antes disso, ele fala assim, eu sou também aquele que morreu e ressuscitou. Então, de certa forma, ele está dizendo assim, meus irmãos, eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é sofrer. Então eu não estou falando aqui com você como alguém que está menosprezando o seu sofrimento. Meus irmãos, o Senhor sabe. E ele começa justamente usando esse termo. Ele escreve no verso 9, conheço a tua tribulação. Então veja só, dentro desse aspecto, eu queria destacar 3 características que nos trazem segurança no meio do sofrimento. E a primeira delas é que o Senhor conhece a nossa dor. Deus ele não está alheio à nossa vida. Deus ele não é aquele senhor carrasco que fica com um chicote na mão e batendo e esperando produção e se você não serve você é lançado fora. Não é isso. Ensinando para os alunos, eu trabalho numa escola, eu dou aula de ética cristã e a gente está vendo a ética dos 10 mandamentos. E o preâmbulo dos 10 mandamentos fala assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então ele começa, não terás outros deuses diante de mim. Mas esses 2 versículos iniciais, eles fazem toda a diferença. Moisés escreve, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Veja, o povo de Israel sabia o que era ter um Senhor. Eles foram escravos por 430 anos. Eles tinham um Senhor. Eles tinham alguém que os submetia. Faraó era um carrasco. Fazia com que eles se submetessem a trabalhos pesadíssimos. Eles não tinham nenhum tipo de refrigério ali. Eles sabiam o que era ter um Senhor, mas eles não sabiam o que era ter um Senhor libertador. Um Senhor que os amava e que cuidava deles. Então Deus vai lá e didaticamente vai quebrando todos os deuses do Egito diante do povo, enquanto que a terra do povo hebreu não tinha nada. Deus vai mostrando o seu cuidado com o seu povo. E à medida que ele vai se apresentando a esse povo vai entendendo que Deus ele é todo poderoso, mas ele é um Deus que liberta, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que cuida. Então, quando o povo está totalmente seguro ali no pé do monte, Deus declara, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu libertei vocês, eu cuidei de vocês, eu sustento vocês. E então ele declara, não tenham outros deuses diante de mim. O que a gente vê
é que o Senhor tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, ele escreve para um público que igualmente sofre, como os crentes aqui de Esmirna. E ele fala assim: lancem sobre Cristo a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, quando João escreve eu conheço, existem dois termos na palavra de Deus que tem o aspecto de você conhecer. O primeiro é você tomar conhecimento. Quando fala assim, não, eu conheço o Neymar, por exemplo. Eu conheço o Neymar. Eu sei quem ele é, eu sei onde ele joga, eu sei até as últimas fofocas da vida de Neymar, eu sei o que foi que aconteceu, eu sei tudo. Mas eu não conheço o Neymar. Não sei mesmo quem é Neymar. Ele não sabe quem eu sou. Não tem esse negócio, não, eu conheço tal música, conheço. É um conhecer de tomar conhecimento, é a informação. Né? Agora, existe aquele conhecimento de sentir, e viver e ter experimentado essa circunstância. E o termo que o Senhor Jesus usa aqui é um conhecer empírico. O Senhor Jesus, ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é passar por isso. O Deus que morreu na cruz, ele conhece a dor do seu povo. O Senhor Jesus sabe o que a gente passa. O Senhor Jesus sabe o que você passa, meu irmão. E ele fala que ele conhece a dor. Ele fala assim, ó, eu conheço todas essas perspectivas. Eu conheço a sua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Meus irmãos, o Senhor Jesus está mudando aqui a perspectiva daqueles irmãos. E lembrando a eles que a pobreza não consiste em bens materiais. A riqueza não consiste em bens materiais. Eu não posso ter a perspectiva de que eu sou mais ou menos próspero por causa daquilo que eu tenho nesse mundo. A verdadeira riqueza não consiste naquilo que eu ganho ou naquilo que eu perco, mas reside em quem eu estou e para onde eu vou. O Senhor Jesus, ele lembra aqueles irmãos que considerar a eternidade é o que faz de nós ricos ou pobres. Quando ele está lidando com aqueles irmãos que viviam realmente numa situação difícil, ele traz a perspectiva de novo para a eternidade. A gente olha para Eclesiastes e a gente vê que o sábio fala o tempo todo, vaidade de vaidade, tudo é canseira, correr atrás do vento. E você lê esse livro, quando você vai lendo numa perspectiva mais superficial, dá uma canseira de ler o livro, você fica, rapaz, nada rola, tá tudo errado. Não dá para fazer nada. Você tem 2 camisas, vaidade. 2 tênis, vaidade, seu vaidoso. E você fica, rapaz, que coisa. Só que, na verdade, Eclesiastes precisa ser visto pela perspectiva de que, debaixo do sol, tudo é vaidade. Mas há um Deus acima do sol, que significa todas as coisas, que faz com que todas as coisas deixem de ser canseira. Porque se nós vivermos a vida olhando somente para as coisas que acontecem nesse mundo, é canseira mesmo. E ele dá algumas perspectivas. Por que você trabalha? Você vai morrer. Esse dinheiro vai ficar para quem? Veja, se nós vivemos a vida olhando somente para as coisas desse mundo, de fato vai ser canseira. Eu fico pensando, quando a gente olha para o quadro político, recentemente a gente teve o atentado agora nos Estados Unidos. E como, não sei se vocês estão por dentro das notícias, né? O presidente Trump sofreu um atentado ontem, tal. E aí, automaticamente a internet entra em polvorosa. Ai, porque é isso, porque é aquilo, porque é de verdade, porque é de mentira. E eu fico pensando, a paixão que nos leva a comentar assuntos políticos e viver colocando a nossa esperança na política como crentes. Porque o ímpio eu entendo. Porque o ímpio não tem realmente uma esperança. Ele não tem aonde se firmar. Mas quando o crente vive colocando a sua esperança em coisas desse mundo, é canseira. Por quê? Porque quando tem eleição, você ganha ou perde. E se você ganha, você vai dizer, aê, Deus está do nosso lado, como aconteceu aqui. Eu não sei se os irmãos lembram. 2022, terminaram as eleições, Deus perdeu. Para muitos irmãos, Deus perdeu. Olha que absurdo quando nós colocamos a nossa esperança em coisas deste mundo.
O Senhor Jesus nos convida a olhar qual é a verdadeira riqueza que temos. Onde está a nossa segurança? E ele está lembrando aqueles irmãos que sofrem. Vocês são ricos. No meio do sofrimento, meu irmão, olhe para a abundância. Não olhe para a escassez. Não olhe para o que te falta. Olhe para aquilo que te sobra. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela superabunda na nossa vida. O Senhor Jesus nos dá todas as coisas concernentes à vida e à piedade. O relato de Jó ao fim de seu livro é maravilhoso. Ele sofre um monte, ele está lá sem nada. E antes de Deus restituir todas as coisas, ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó fala isso em frangalhos. Jó fala isso falido, sem nada, porque ele entende que o único bem que ele precisa é o Senhor. O Senhor Deus nos conhece, meus irmãos. Mas não só isso, o texto segue. E no verso 10 ele fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Imagina que você está no sofrimento. Imagina que você está sofrendo. Você está passando por uma situação difícil. E aí chega uma carta do Senhor Jesus para você. E você começa a ler a carta. E você vê: o Senhor conhece meu sofrimento. E você vai lendo a carta. E à medida que você vai lendo, você vai enchendo o coração de alegria. E aí, em determinado momento da carta, o Senhor Jesus fala assim, ó: não temas. Aí você fica: aí vai acabar. Ele fala: não temas, porque vai piorar um pouquinho ainda. Eu fico imaginando como a mente natural lida com essas coisas. O apóstolo Paulo fala que é impossível para o homem natural entender o evangelho, porque é loucura, e é verdade. Imagina, o povo está sofrendo, e Jesus fala assim: deixa eu mandar uma carta motivacional para esses irmãos agora. Vocês vão sofrer mais um pouquinho. Isso vai na contramão daquilo que a gente tem ouvido há tantos anos, né? Dentro dos arraiais evangélicos. Tem crescido o número de pastores que pregam somente prosperidade. Na minha adolescência era uma prosperidade financeira, né? Tinha inventaram até o trízimo. Você dá 30% do que você ganha e Deus vai lhe recompensar 3 vezes mais do que daria. E a galera vai lá e dá tudo, e dá carro, e dá casa. E por um tempo eu ficava pensando: nossa, coitadas dessas pessoas. Mas, na verdade, se a gente olha para as Escrituras, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo que essas pessoas estão buscando líderes conforme as suas próprias concupiscências. Então, por que eu dou essas coisas? Porque, na verdade, eu não quero o Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem para me oferecer. Eu quero maximizar os meus ganhos. Eu estou com o Senhor porque eu quero a prosperidade prometida. E quando essa prosperidade não vem, eu abandono o Senhor. Veja só, meus irmãos, isso era no passado. Hoje há um apelo a uma prosperidade emocional. Você não vai sofrer, você não vai sentir dor. As suas emoções, elas não vão ser balançadas. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo com espinho na carne, pedindo para Deus tirar por 3 vezes, e o Senhor Jesus dizendo para ele assim, ó: a minha graça te basta. Que tipo de prosperidade financeira Paulo tinha? Na verdade, é uma prosperidade ao contrário, né? Ele pega lá em Filipenses e ele vai dizer assim: ó, eu podia me orgulhar, eu sou isso. E ele fala: mas eu considerei todas essas coisas como perda. Como coisas sem valor, para alcançar Cristo. E aí, aqui, o Senhor Jesus fala assim: não temas, mas vai piorar. Vai piorar um pouco. Quando a gente olha para essa perspectiva, eu lembro de um livro chamado Peregrino. É um dos livros que eu tenho mais lido nos últimos anos. E é uma história maravilhosa, é uma história fantástica. É uma alegoria da vida cristã, onde John Bunyan ele retrata a caminhada de todo crente. Ele começa a falar de momentos de prazer, de deleite, de alegria, mas também momentos de sofrimento, tristeza e dor. E há um carrossel ali, né? Você fica naquela montanha de emoções, onde uma hora você está feliz porque ele está se alegrando, ele está se deleitando. Outra hora você está triste, outra hora você está com raiva porque ele está fazendo um negócio e você fica: mas eu faço igualzinho. Ai, meu Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o autor desse livro, o Peregrino, ele estava preso quando ele escreveu esse livro.
Ele ficou preso por 12 anos, porque ele amava o Senhor. Ele foi preso porque ele decidiu ser fiel ao Senhor e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só que o detalhe é que, durante todos esses anos que ele ficou preso, ele tinha uma filha cega, que dependia dele. E eu fico pensando a crise na cabeça daquele irmão. Rapaz, é só eu mudar a minha mensagem que eu sou solto. É só parar de falar o que eu estou falando, que eu sou solto. E eu volto para cuidar da minha filha. Olha o conflito, meus irmãos. Se John Bunyan não tivesse a confiança de que Deus cuida no meio da tribulação, ele não teria sido fiel. Vejam, o que nos mantém fiéis no meio da tribulação é a confiança de que o Senhor nos sustenta. Quando nós olhamos para Daniel no capítulo 3, e a gente vê Misael, Azarias e Ananias entrando na fornalha, a frase que eles falam é maravilhosa. Eles falam, o Senhor tem poder para nos livrar. Mas se ele não livrar, fique sabendo que nós só adoramos ao Deus do céu. Veja, ele não sabia se Deus ia ou não ia livrar, mas ele sabia que Deus tinha poder. Mas ele também sabia que, independente dele livrar ou não, ele é o único digno de adoração. Nós precisamos rever a nossa perspectiva de cuidado de Deus. Deus não cuida de nós somente nos dando um emprego ou nos dando o que precisamos. Ele cuida de nós na escassez. A gente tem o costume de ler histórias missionárias em casa e a gente estava lendo o de George Miller. E ele falando sobre... A gente lendo sobre como ele pensava a provisão de Deus. E a gente ficava, nossa, mano, que maluquice, que doideira. Eles não tinham dinheiro, ele tinha fundado um orfanato para ajudar crianças de ruas de Bristol, né? E em determinado momento não tinha comida para as crianças. Não tinha acabado a comida, tinha acabado o dinheiro. Não tinha comida. Eu fico pensando nesse quadro. E aquele homem, ele não tem o que fazer. Ele senta na mesa com as crianças. E ele fala, o Senhor vai mandar a comida. E ele, vamos lá, vamos pôr a mesa, vamos sentar todo mundo na mesa. Quando está todo mundo sentado na mesa, ele ora, agradecendo o alimento. Quando ele termina de orar, alguém bate na porta. Quando ele abre a porta, é o carroceiro do leite, que tinha quebrado a carroça na frente do orfanato. E não podia sair sem aquilo, tinha que descarregar o leite, senão o leite ia estragar. E ele pega o leite. Tem leite para todo mundo. Daqui a pouco, o padeiro, mandaram entregar isso aqui para vocês. Quem mandou? Não sei, mandaram. Meus irmãos, nós precisamos confiar que Deus cuida. Nós precisamos confiar que Deus cuida. Porque se nós tivermos a consciência de que Deus cuida, nós seremos fiéis. E ele fala, o diabo vai lançar vocês em prisão e alguns de vocês vão ser postos à prova e vocês vão ter tribulação de 10 dias. Vai piorar, meus irmãos. Eu queria poder dizer que o mundo vai melhorar, mas não vai. Não vai. Nós estamos caminhando para a conclusão de todas as coisas. O mundo não vai melhorar. Se a gente olha o nosso caso aqui no Brasil, a gente ainda vive com tanta liberdade. Quando a gente olha para outros lugares, a gente ainda tem tanto conforto quando a gente olha para outros irmãos. E eu gostaria que melhorasse, mas não vai melhorar. Não é essa a esperança que a palavra de Deus me dá. A esperança que a palavra de Deus me dá é que um dia tudo isso aqui vai acabar. E nós estaremos com o Senhor. Aí sim, nós vamos desfrutar, de fato, de alegria e segurança. O Senhor nos conhece. O Senhor cuida de nós. E, por fim, o Senhor nos coroa. Veja a segunda parte do versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja, aqui a gente tem uma perspectiva de uma corrida. E o Senhor Jesus, ele apresenta o vencedor. Ele fala, ao que vencer, ou o vencedor, receberá a coroa.
Eu gosto de pensar naquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele fala assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele escreve isso preso. A carta que ele escreve aos Filipenses é chamada de Carta da Alegria. Ele escreve ela preso. Quando ele vai contar o testemunho da vida dele, ele vai dizer assim, eu passei por açoites, eu fui preso, eu enfrentei oposições, eu fui abandonado, eu passei fome, eu passei frio, mas nada disso tira a confiança de que no Senhor esse trabalho não é vão. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele fala dessa perspectiva da coroa, nós precisamos entender que, e é bem óbvio isso que eu vou falar agora, mas a corrida só acaba quando termina. O autor aos Hebreus, ele nos lembra que nós não estamos correndo um tiro de 100 metros, mas nós estamos correndo algo mais parecido com uma maratona. Muitos começaram lá atrás, e eu gosto muito da figura da São Silvestre, né? Tem um monte de gente que começa, a galera lá com fantasia, roupinha, aê mãe, tô na Globo, não sei o quê, vai um grupo de amigos, cada um com uma letra, não sei o quê, um monte de gente animada para a festa. Mas no meio desses tem aqueles que se prepararam, que têm consciência da corrida, que sabem o que tem que fazer. E são esses que vão terminar. Porque lá no meio, você já não vê mais nenhum fantasiado. Você já não vê ninguém que está lá pela festa. Infelizmente, no nosso evangelicalismo hoje, tem muitas pessoas que estão pela festa. Porque é pop ser crente. É legal você ser crente. E muitas pessoas vivem a vida cristã igual esses corredores da São Silvestre. Se fantasiando, aparecendo, fazendo post nas redes sociais e por aí vai. Mas a verdade é que se nós não tivermos a consciência de que nós estamos numa corrida, se nós não tivermos a consciência de que isso vai trazer sofrimento e dor, nós não olharemos para o alvo. E o autor dos Hebreus fala que nós precisamos continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele fala que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas, pessoas que fizeram essa jornada antes de nós, pessoas que sofreram, mas pessoas que confiaram no Senhor. Nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas as coisas, inclusive o nosso sofrimento. Nós precisamos lembrar disso. Dentro dessa perspectiva de que ele coroa, nós precisamos lembrar que vai ter um dia que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Eu queria encerrar com uma história de um bispo, de um homem de Deus que pastoreou a igreja de Esmirna, Policarpo. Ele é um dos personagens que eu mais gosto da história da igreja. Porque ele era um senhorzinho de 86 anos, que no meio da perseguição ele é preso pelo Império Romano. E antes dele ser levado pelos soldados, ele pede para orar por aqueles homens. E ele ora pelos soldados. E no caminho inteiro ele vai orando e os soldados vão todo constrangidos. Falam, rapaz, o senhorzinho tá aí. A gente tem que levar esse senhor para morrer. E eles sabiam o que ia acontecer. Policarpo sabia o que ia acontecer. Os soldados sabiam o que ia acontecer. Ele ia para o Coliseu e ele ia morrer diante de feras. E eles assumem uma missão pessoal que é dissuadir Policarpo do evangelho. E ele começa a dizer, rapaz, para com isso. Você já tem 86 anos, você vai sofrer de graça. Não faça isso. Abandone a fé, a gente deixa você por aqui mesmo. Você pode ir embora. E ele fala assim, por 86 anos, o meu Senhor nunca me abandonou. Por que eu faria isso agora? Meus irmãos, aquele senhor morreu no Coliseu, louvando ao Senhor. Sentindo as dores, mas ele sabia que aquela dor era passageira, porque a corrida dele estava chegando ao final. Ele estava chegando na linha de chegada. E ele estava contemplando o Senhor. Ele sabia qual era o destino dele. E por isso ele não temeu o caminho que ele tinha que trilhar. Algumas conclusões para que a gente possa lembrar. A primeira delas é que a história não é sobre nós. Então, que nós possamos buscar o Senhor da história no meio do sofrimento. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas angústias.
Ele sabe do nosso sofrimento. Então busque o Senhor. Se agarre no Senhor. Ele conhece os nossos anseios e nossas lutas. Uma segunda reflexão para nós pensarmos é que, mesmo em meio a toda dor, mesmo em meio a todo sofrimento, nós precisamos ter a certeza de que a chegada na cidade celestial é certa. Meus irmãos, não importa o que está acontecendo hoje, quando nós colocamos em paralelo com aquilo que nos aguarda no futuro. O apóstolo Paulo fala que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam com o eterno peso de glória que nos aguarda. Se nós tivermos em mente a eternidade, aquilo que nós sofremos aqui vai ser muito pequeno comparado ao que nos aguarda. E por fim, que nós possamos entender que o Deus que cuidou daqueles homens lá atrás, cuida de nós hoje. Ele vai continuar sendo Deus. E que a gente possa descansar nele, em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração nessa manhã. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a semelhança daqueles irmãos em Esmirna, o Senhor consola o nosso coração nessa manhã. O Senhor conhece as nossas angústias e certamente tem pessoas aqui que sofrem, Deus. Certamente pessoas aqui passando por dificuldades, doença na família, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, Deus. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E ninguém melhor que o Senhor para nos dar o bálsamo que precisamos, Pai. Então que a gente possa confiar no Senhor, se agarrar ao Senhor e entender que tudo que temos é o Senhor. Em nome de Jesus, amém.